Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, guarda municipal, imprensa, internautas, a todos uma ótima noite. Senhor presidente, há de se entender o desabafo de Vossa Excelência nessa noite. Acho que quem já passou por isso sabe o quanto é doído ser exposto, porque não é só a gente, né? Vai junto a família, os familiares, filhos. Então, seja quem for, seja qual for o lado, o partido, eu acho que a gente sempre tem que ter prudência ao falar, ao agir. Isso não quer dizer que alguém teria que ser tolhido da sua forma de trabalhar. Cada um tem um jeito, tem um estilo. E todos que estão aqui, como bem disse Vossa Excelência, é porque tiveram méritos, com mais ou com menos votos. A gente sabe que não é fácil colocar a cara numa disputa, colocar o nome, expor o nome numa disputa eleitoral. Não é fácil ter 50 votos, quanto mais 500, 1.000 e tantos, 1.100, é uma luta. Então, todos aqui têm mérito, e cada um tem o seu jeito, o seu estilo de trabalhar. Né? Alguns usam mais as redes sociais, outros usam menos. Alguém tem uma postura um pouco mais ativa, mais agressiva, talvez. Outros têm um outro estilo. É questão de jeito e de estilo. Agora, independente disso, o que nunca pode faltar é respeito. Respeito pelo colega, pelo ser humano. Não precisa ser amigo, não precisa ser aliado para se respeitar. E o trabalho investigativo, que é um trabalho fundamental do vereador, muito importante, é uma das funções importantes do vereador, não pode ser confundido com denuncismo ou com caluniação, se é esse o termo mais adequado. Porque quando você faz uma afirmação de algo que não é verdadeiro, que não foi checado, que não se tem certeza, né, e que ofende a honra ou coloca em dúvida a honra ou a honestidade de alguém, isso passa a ser uma calúnia. Quando a gente fala desse termo relativamente novo, fake news, né, surgiu nas eleições americanas, né, com a forma que o pessoal lá do Trump, sobretudo, hoje sabe-se ajudado pelos russos, né, criavam notícias falsas, distorcidas, né, foi daí que surgiu o termo fake news. Não é só de notícias falsas, mas de notícias distorcidas, descontextualizadas, como ocorreu muito naquela eleição, como infelizmente tem ocorrido muito nessa eleição, de ambos os lados, infelizmente, e como a gente vê nessa cidade ocorrer frequentemente. Né? Vossa Excelência foi vítima disso, mas não só Vossa Excelência. A gente viu, como disse aqui, a Guarda Municipal, o vereador Florentino sabe, em relação à mesma pessoa. Não é verdade, vereador? Por diversas vezes. Né? Uma entidade que tem um grande respeito, sempre tive, e que se eventualmente houve alguma falha, algum deslize, algum equívoco individual, que se faça individualmente, mas também antes se cheque. Nunca coloque em dúvida a idoneidade de todos, dos demais ou da instituição. A gente viu aqui em relação às entidades, né, levantar suspeita sobre as entidades que prestam um serviço social fantástico na nossa cidade e que depende de credibilidade. Só de colocar em dúvida, colocar nas redes sociais, colocar na imprensa, colocar em dúvida, já está causando um grande prejuízo. Né? E como muito bem dito, senhor presidente, é muito difícil desfazer uma injustiça depois de feita. Né? Isso ocorre de diversas formas, por isso que eu acho que cabe sempre prudência e respeito em qualquer situação. Só considerações. Marquinhos, rapidinho. Sim. Eu só quero trazer assim para recordar, quando o vereador Adriano Corazari era presidente desta casa, nós tivemos uma situação parecida, vereador Nil Ramos, por conta de compra de notebooks. E foi para a imprensa, a imagem do vereador Adriano naquela ocasião, assim como a sua também, foi aquebrantada, enfim. E depois julgou-se que tudo aquilo era uma inverdade e o processo foi arquivado. Só que não se restabeleceu a verdade,
né? A imprensa não foi lá e noticiou tudo aquilo que a justiça disse que, enfim, depois que você coloca, joga penas na frente do ventilador, é complicado você sair pegando uma a uma. Então, é preciso ter muita prudência para não atacar a honra das pessoas, porque depois reaver isso custa caro e não se consegue. Muito obrigada pela parte. Agradeço, também me lembro bem desse caso, é mais um dos casos, né, que primeiro se atingiu, e muito, né, para depois verificar. Mas, enfim, senhores, cada um responde pelos seus atos de diversas formas. Falo do que sei, porque eu mesmo senti e sinto na pele o que eu passei, o que eu passo, vivo até hoje, né? Tive processos, tenho processos, tive condenação em primeira instância, né? Não no processo criminal, que esse foi arquivado, mas na esfera civil, recorri, espero mudar, e se não for mudar, sofrerei as consequências. Eu sei da minha vida, eu sei o que eu sou, como eu vivo, as condições que vivo, que sempre vivi. E eu tenho, depois de, ao todo de militância, quase 30, mas de vivência política em cargo, aí vão-se 18, um patrimônio menor do que eu tinha antes. Menor. Mas, no entanto, né, tive condenações, respondo processo, sei as condições que vivo. Mas, enfim, a gente sabe, eu sei disso, eu já tive num dia assim, a ilusão de que o judiciário era justo. Hoje eu acho que o poder judiciário às vezes é justo, às vezes não. Tem ótimos juízes, tem outros que não. Tem muitos juízes muito honestos, mas tem outros que não. Tem juízes competentes, tem outros que não. Como em todas as áreas, porque não são deuses. Alguns se acham deuses. Nem semideuses, deuses, os donos da caneta. E eles fazem, mas às vezes a casa cai, né? A gente já viu isso na cidade. Mesmo para eles é difícil, porque a gente sabe que o corporativismo prevalece. Mas às vezes acontece. E isso não faz com que eu tenha menos respeito pelo Poder Judiciário. Tenho um grande respeito pelo Poder Judiciário, como tenho pelo Legislativo, pelo Executivo. E agora em todas as áreas, em todas as esferas, há casos e casos, né? E cabe a gente, quando se sente injustiçado, ir à luta, buscar a justiça. Se não for aqui, em outra instância, onde for, né? Agora, antes disso, né, a gente tem que tomar cuidado no campo político, na vida pessoal, em todas as esferas, de como agir, de como falar. Não é deixar de agir, não é tolir o direito e o dever do vereador de fiscalizar. E se tiver denúncia de algo que é fato, que é concreto, leve às autoridades competentes para que tomem as providências. E quer tornar público, torne, mas acho que não precisa ter sensacionalismo. Porque, volto a falar, não é só a pessoa, a gente às vezes até aguenta o pau, mas e a família? E os familiares? Não estão preparados muitas vezes com isso. Tem filhos, às vezes pequenos, pais com idade, né, que não tem culpa se eventualmente um parente errou, e se é que realmente errou, né? Então, aqui eu acho que isso vale para todos nós. Eu já fui mais jovem na idade e na política, né? E mesmo na época que tinha um posicionamento bastante contundente, ativo e tudo, sempre procurava ter o cuidado de, antes de fazer alguma acusação, alguma afirmação, realmente verificar, checar, né? Eu acho que isso cabe em qualquer situação da vida. Bom, mas já falei demais, tomei bastante do meu tempo. Gostaria de também agradecer o senhor Odir pelo belíssimo presente, né, uma pessoa fantástica, né, Ana? Acho que todos temos um grande carinho por ele, um artista. Então, quero agradecer ali o presente. Gostaria de cumprimentar, em nome do vereador e amigo Macaxeira, né, a todos os nordestinos, que é uma grande comunidade aqui na nossa região, na nossa cidade. Em Vinhedo são aproximadamente 10 mil nordestinos que vivem, um povo batalhador, lutador, que trabalha muito, um povo alegre, festivo, tanto que essa casa aprovou uma data municipal, né, para homenagear os nordestinos. Criamos um evento. O evento não foi criado nessa casa, criou só a data. O evento a gente conduz de forma particular, que o vereador Macaxeira também sempre participa e apoia. Enfim, é uma cultura riquíssima e um povo muitas vezes vítima de preconceitos, como a gente vê agora mesmo, pela opção política que fizeram.
Por mais que eu tenha um pensamento diferente do ponto de vista político, eu procuro entendê-los dentro da realidade que vivem, da perspectiva que fazem essa análise para a tomada de decisão e respeitar, concordando ou não. E eu acho que isso vale em todas as situações, em todos os momentos. A gente vive um momento muito difícil, muito perigoso, né, onde as divergências de ponto de vista são levadas aos extremos. E a gente sabe que o extremismo nunca fez bem em local nenhum. Digam-me, onde no mundo, qual o país que um extremista, que alguém com regime, seja de extrema direita, de extrema esquerda, conseguiu sucesso? Digam-me um. A gente vê o que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na União Soviética, na China maoísta, né, que milhões de pessoas morreram de fome em função de uma ideologia ali que um grupo acreditava, né, e isso eu volto a falar, seja de um lado ou de outro. A gente tem exemplos para citar, seja da extrema esquerda, seja da extrema direita, né? Então, meus amigos, qualquer decisão tomada no calor da emoção, tomada baseada em emoções, não costumam ser boas decisões. E, sobretudo, na política, vamos tomar as nossas decisões de forma racional, seja de um lado, seja de outro. Enfim, gostaria de voltar a falar um pouquinho da questão eleitoral, mas gostaria agora de falar de uma outra questão, que em relação que também já foi abordado, a denúncias anônimas, que para mim eu acho que é um dos piores atos de covardia que tem, porque se a pessoa tem algo de fato, concreto, ela vai lá, faça a denúncia e assine. Porque é muito fácil inventar os mais terríveis absurdos, bota no papel e se esconde atrás do anonimato, né? E daí leva em Ministério Público, leva ouvidoria, leva em tudo, um monte de absurdos. Se é fato, assina, né? Eu não estou falando nada especificamente a um, a outro, não é isso. Eu estou falando de forma genérica, né? Assim, isso vale, acho que para todos, porque todos nós podemos ser vítimas, seja como vereador, seja como cidadão, né? E eu acho que precisa os órgãos que eventualmente recebem isso, procurar fazer uma análise, uma filtragem e ter um critério claro para isso, né? Não dá para se perder tempo com coisas absurdas, né? Perder e fazer os outros perderem tempo também. Um outro assunto que eu gostaria de abordar, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos na nossa cidade, dentro das características da nossa cidade, um grande número de condomínios, né? Condomínios horizontais, alguns verticais, mas uma grande característica de Vinhedo, que, no meu ver, trouxe um grande benefício para a cidade, em desenvolvimento, né, em ampliação da arrecadação, né, e melhoria da qualidade de vida da cidade como um todo. Por quê? Porque os condomínios, além deles contribuírem com o IPTU que pagam, com todos os demais impostos, os moradores, eles cuidam dentro da sua área de grande parte dos serviços que seria obrigação do poder público, aliviando para que o resto da cidade possa, por exemplo, ter uma melhor segurança, ter serviços públicos de melhor qualidade. Então, realmente, eu fico surpreso e atônito quando vejo as pessoas falarem em abrir portarias de condomínios, ou falar contra condomínios. Isso eu acho um absurdo. E falo publicamente, nenhum. Eu acho que morador de condomínio não é melhor que ninguém, mas também não é pior. Tem o mesmo valor que o morador de qualquer outro bairro. Mas tem características de condomínios diferentes que eu acho que só traz benefício para todos. Quantos empregos geram? A soma dos condomínios, dos trabalhadores de condomínios, todos é maior do que qualquer indústria da cidade. Por exemplo, volto a falar, cuidam dos próximos serviços. Tem bem pouco tempo, vereador. Então, aqui defendo, sempre vou defender. Acho absurdo o que eles têm lá dentro. Foram eles que construíram. Tem um parquinho para eles usarem. Eles que fizeram com recurso próprio mesmo em área pública. Eles cuidam da segurança deles, aliviando o município. Então, defendo e sempre vou defender todos os bairros, inclusive os condomínios, porque do contrário é discriminação. A pessoa que veio de fora, ela tem o mesmo valor como a pessoa daqui, nascida aqui, não tem mais, mas também não tem menos. Todos que estão aqui estão contribuindo. Vereador, rapidamente, inclusive quem mais cuida da parte verde. Sem dúvida.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito da questão eleitoral, mas meu tempo já se foi, então fica para a próxima. Obrigado, uma boa noite a todos.